Digplay! E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego. Estamos de volta para mais um vídeo, dessa vez para falar sobre o anúncio dos jogos listados referente ao Game Awards desse ano agora de 2021. Nós temos a lista de jogos do ano, vocês já estão vendo na tela, e além disso você também está vendo um convidado aqui especial, diretamente do canal Os Caras Que Jogam, que é o Marcelão. Dá um oi, Marcelo. Fala aí, pessoal. Diegão, muito obrigado pelo convite para falar sobre vários jogos maravilhosos no evento do nosso Oscar, o Oscar dos Games. Exatamente. E por que eu trouxe o Marcelo aqui para conversar nesse vídeo junto com vocês? Porque ele jogou tudo desses 6 jogos que estão aqui e vários outros que estão em outras categorias, ele jogou todos esses jogos. O que eu joguei aqui foi só It Takes Two, que eu ainda não zerei, o Metroid Dread, que eu finalizei, tem review aqui no canal, obviamente, por se tratar de jogo da Nintendo, e o Resident Evil Village. Eu ainda vou jogar Psychonauts 2, que tá baixado aqui no meu computador, e Ratchet Clank e Deathloop. Embora eu tenha um PS5, eu não tenho esses jogos, eu não joguei ainda. Pode ser que eu jogue até sair o evento, que vai ser que dia mesmo? Vai ser... Dia 9 de dezembro. 9 de dezembro, exatamente. Então vamos conversar um pouquinho aqui sobre cada indicado no Game of the Year, né, que é o prêmio principal, e as outras indicações também, porque esses jogos aqui que foram indicados para jogo do ano estão em outras categorias também. É bom a gente conversar um pouquinho sobre isso. Bom, como eu já falei aqui, o Marcelo jogou tudo, né? E do que eu joguei, que foi It Takes Two, Metroid Dread e o Resident Evil Village, eu vou falar logo de cara o que eu acho que vai ganhar, e o Marcelo também pode falar logo depois que eu finalizar aqui. Pra mim, quem leva é o It Takes Two. Ah, Diego, mas Metroid Dread é maneiro pra caraca. É maneiro pra caraca, mas ele, nem antes de eu jogar It Takes Two, ele tinha a minha posição de GOT. A minha posição de GOT é Resident Evil Village, que o Marcelo provavelmente vai... não concordar com isso antes do It Takes Two, mas assim, Metroid Dread é um jogo muito bom, ele foi muito bem feito, muito bem construído num geral, o gameplay dele é impecável, mas eu não acho que ele tenha peso de um jogo do ano, principalmente quando ele disputa com Resident Evil Village e It Takes Two principalmente, que é um jogo assim que eu acho que é impossível a gente descrever o quanto ele é divertido, o quanto ele é legal, o quanto ele é disruptivo, sem que você experimente. E aquilo, a experiência co-op, ele é obrigado a você jogar co-op, seja local ou online, mas é uma coisa que eu nunca tinha sentido antes de jogar aquilo ali. Eu joguei algumas vezes junto com o Marcelo em party, eu tô jogando com o Danilo do canal Danilo Veloso, aí de Bate-Papo Nintendo, e a gente vai jogar até hoje, o dia que a gente tá gravando aqui esse vídeo, e a gente ficava esse tempo todo, tipo assim, não é possível que eles fizeram isso, não é possível que eles fizeram isso. Eles não precisavam fazer isso, né, Marcelo? Eles não precisavam fazer isso. Fala aí. Ele é um jogo que ele te surpreende e do início até o fim, cara. Você tá no final do jogo e o jogo vai continuar te mostrando novidade. Eu pensei muito bem, tá, sobre quem eu daria esse prêmio, e eu sempre estava ali pendente entre Resident Evil Village e It Takes Two. E eu vou mudar minha opinião, tá, Diego? Vou começar a concordar contigo que acho que It Takes Two, ele primeiro vale a gente dizer que todos esses jogos, tecnicamente falando, são muito competentes, tá? E o It Takes Two, ele traz uma diversão de uma forma ali que eu nunca vi em um jogo. E ainda mais em um jogo cooperativo. E a gente tem aí até uma coisa bem curiosa nessa categoria, que a gente tem muitos jogos aí, eu diria que a maioria deles são muito focados em gameplay. A gente não tem mais aquela coisa da narrativa pesada esse ano. E como a gente está aqui num canal de Nintendo, Ratchet Clank, Psychonauts e Take Two são jogos que você até olha assim e fala assim, pô, eles são tão criativos em certos pontos, eles têm um visual tão agradável que eles lembram coisas que a Nintendo poderia ter feito, sabe? Fora o Metroid Dread, que é da Nintendo também. Então, não é surpresa nenhum desses jogos estar indicado. Eu acho que são todos excelentes jogos que, se você puder experimentar, você deve. O Deathloop, ele é um jogo que está liderando a quantidade de indicações aí no total. Ele tem um total de 9 indicações em todas as categorias, que a gente vai passar por elas ainda. E que foi um jogo que, na época que saiu, ele tá para Play 5 e para PC, por enquanto só para Play 5, mas como ele é da Bethesda, ele deve sair para o Xbox no ano que vem, inclusive no Game Pass. Mas é um jogo que, quando saiu, muita gente falou, pô, é GOT, é GOT, é GOT. E realmente, eu acho que ele é um excelente jogo. Não é só um FPS, como parece. Ele tem muito por trás ali, pela história, pelo esquema de você ter que armar os assassinatos. É uma coisa que realmente você também só experimenta quando você está jogando, né? O Resident Evil Village você jogou, e você pode concordar comigo que é um dos melhores Resident Evil. Na minha opinião, melhor do que o 7, muito melhor do que o 7 em vários aspectos. Ele invoca muito do que foi o Resident Evil 4.
não, talvez não seja o melhor Resident Evil da franquia, mas eu acho que ele merece o posto de indicação, e se ganhar eu vou ficar muito feliz também. Ratchet Clank continuou o que já era muito bom, só que agora utilizando o recurso de PlayStation 5, com a questão da SSD, com carregamento rápido ali entre os portais. É um jogo muito divertido, apesar de muito curto, mas que qualquer um vai jogar com um sorriso no rosto, assim como o It Takes Two. Psychonauts 2 é um jogo que também é de plataforma, com um pouco de poderes. Se você tiver o Game Pass, você vai ter a oportunidade de experimentar de graça, tanto no PC quanto no Xbox, que também é um jogo muito interessante, também tem uma questão narrativa ali forte nele, e que lida com temas delicados até, né? Apesar de ser um jogo que parece ser bobinho, mas é um jogo que vai te surpreender, principalmente pela criatividade das fases, que são dentro da cabeça de pessoas. Metroid Dread a gente já falou muito, né, Diego? Metroid Dread, que, na minha opinião, é o melhor Metroid 2D, e já estava sendo bastante cotada para ser indicado. É o representante da Nintendo aí, entre os melhores jogos de 2021. Eu acho que o Metroid Dread não adianta chover no molhado, né? A galera já viu gameplay aqui, já viu review no canal, também tem review no canal de uns caras que jogam. Na minha concepção, o Metroid Dread ele levou a indicação desse ano pura e simplesmente pelo gameplay dele. Porque Sim. é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, referente a ele não ter indicações em várias nominações, digamos assim. É diferente de todos esses jogos que estão aqui. Mas ele tem um gameplay realmente impecável, muito divertido, e de fato, ele foi unanimidade nisso na indústria. Todo mundo que jogou Metroid Dread, ele tem seus percalços, ele tem seus problemas, até mesmo por rodar numa máquina que é mais fraca do que as que rodam os outros jogos aqui, né? Se você reparar, o único jogo que roda no Switch de todos os indicados é o Metroid Dread. Então você vai ter essa diferença de performance, redução, etc. Mas o gameplay dele chamou muita atenção, por isso que ele recebeu essa indicação. Uma coisa que você falou é muito importante, referente a gameplay. De fato, os 3 jogos que eu joguei aqui, que é o It Takes Two, Metroid Dread e Resident Evil Village, embora os 3 tenham narrativa, pra mim, o forte, embora It Takes Two tenha uma narrativa muito forte, pra tentar te dar o porquê que você tá fazendo aquilo ali, né? Por que você tá prosseguindo. Né? A imersão. Não é o que chama atenção. Em nenhum desses 3 jogos. A Resident Evil Village tem uma história que... A história é bem básica, pra ser sincero, não é o ponto alto do jogo. O gameplay do jogo é sensacional, a ambientação do jogo é sensacional, tudo dele é muito bom. Assim como Metroid Dread e Take Two. E eu não posso falar pros outros jogos, mas... Pelo que eu posso perceber aqui, perdendo um pouco mais de tempo aqui falando de Game of the Year, é que nós temos 2 indicados aqui que são os que meio que a galera pode achar surpresa, que é o Ratchet Clank e o Deathloop. Eu acho que a galera, alguns esperavam Monster Hunter Rise, né, como eu esperava, até um certo ponto de lançamentos. Eu acho que depois que saiu o Deathloop, depois que saiu o Psychonauts, ele meio que foi perdendo espaço, e por já ter um jogo da Capcom, que é o Resident Evil Village, aí você, não sei se você concorda ou discorda comigo, eu ainda acho o Resident Evil Village melhor do que o Monster Hunter Rise, então ele tá representando bem a Capcom na lista de jogo do ano. E o Deathloop, o problema dele foi que a galera não soube vender o peixe, pelo que eu entendi, né? Tipo, o marketing dele eu acho que não foi, assim, muito de acordo com a realidade. A galera, como você falou, tava esperando mais um jogo de FPS genérico, e quando ele chegou surpreendendo, seja nas reviews, na galera falando bem do jogo, né? Então, o que a galera pode sentir falta aqui? Monster Hunter Rise, Forza Horizon 5, que é um dos jogos que foi um dos últimos que saíram e estava muito cotado para estar aqui nessa lista. E, teoricamente, o Psychonauts roubou o lugar dele, entre aspas, já que é um jogo do Xbox também. Então, pode ser que eles também não quiseram colocar 2 jogos Xbox, não 2 jogos Microsoft, né? 2 jogos Xbox aqui, exclusivo, eu não sei. O que você acha sobre isso? Eu acho que, além desses jogos que você citou, jogos que poderiam entrar, além do Forza e do próprio Monster Hunter Rise, a gente tem o Returnal, que, na minha opinião, é um jogo tecnicamente impecável, jogo de nova geração, mas que não é muito acessível, até por ser roguelike, mas acho que entraria, inclusive eu teria colocado. E o próprio Tales of Arise foi um jogo que eu não joguei, mas que eu achava que ele seria indicado, porque foi o jogo mais bem avaliado da série Tales of. Realmente é um jogo que as pessoas não costumam olhar muito para ele, mas que esse aí teve excelentes avaliações. Então são jogos que poderiam ter entrado e que não seriam surpresas se tivessem entrado, inclusive. Pode ser que o Tales of Arise sofreu do mesmo de Forza Horizon, o nicho do gênero. Porque ele é um jogo de RPG, certo? Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que ele é RPG, não é? Porque Tales of, ele é RPG. Então, acho que o nicho que prejudicou um pouco a indicação dele. E falando de Returnal, talvez
o representante da nova geração, poderia ser um representante da nova geração, né? Já que ele é um jogo exclusivo PS5, tem pra PC também, né? Mas ele é focado no Não, PS5. ele só Ele é PS5, só só PS5, PS5? só Tá. PS5. Talvez tenha ficado o Ratchet Clank no lugar dele, pra representar Sim, sim. a nova geração, né? Pra quem não sabe, esses jogos aí são escolhidos pela mídia especializada ao redor do globo, né? Então, inclusive aqui no Brasil a gente tem votante que eu posso estar enganado, mas eu acho que o DN me vota, acho que a IGN vota, talvez o Jovem Nerd vote, posso estar Eu acho que esquecendo a de UOL alguém, também. Eu tenho a quase UOL também, certeza. né? Eu acho que sim. Então, não é a organização The Game Awards que coloca esses jogos aí, são os jornalistas de games do mundo inteiro. É como se Então, fosse sim, o Metacritic, né? Tipo assim, o é, Metacritic não faz aquela média das mídias especializadas? Então, qual vai ser o jogo do ano? Dá seu pitaco aí. Cada mídia manda a lista e eles montam os que mais foram sim, votados. sim. Então pode acontecer sim dos caras pesarem do tipo, pô, já botei o Resident Evil aqui que é da Capcom, não vou botar o Monster Hunter Rise. Pode acontecer. É. Mas assim, adorei Monster Hunter Rise, joguei bastante. Marcelo jogou muito mais do que eu. Vou jogar mais ano Mas que vem. vai jogar mais com Sunbreak, né? Só que, vendo esses jogos aqui, eu realmente não acho que talvez ele tivesse espaço. Ele ficou um tempo nessa lista, e aí veio alguns jogos e arrancou ele fora. Pois é, pois é. Vamos ver as outras categorias? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A próxima é melhor direção. E aí, mais uma vez, aí agora a gente vai, em vez de ter 6 indicações, vão ser sempre 5. 6 é jogo do ano e os outros tópicos, as outras indicações são sempre 5. Desses aí, mais uma vez, só joguei Take-Two, então eu vou deixar a palavra aqui pro Marcelo. O que você acha sobre a parte de direção? Pois é, cara, isso acaba sendo um pouco tendencioso, né? O Returnal está indicado como melhor direção, mas não está indicado ao jogo do ano. E geralmente quem Então, ganha direção ganha jogo do ano. pois é, cara. Então ele tá aí, não vai ganhar, cara. Se eu fosse escolher um, eu acabaria escolhendo pelo It Take Two, pelo mesmo motivo que eu escolhi ele como jogo do ano. Acaba que uma coisa puxa a outra. Não é surpresa os jogos que tiveram mais indicações levarem jogo do ano. Nesse caso seria o Deathloop, tá? Que eu discordo. Mas se o Deathloop levar a direção ao jogo do ano, não é surpresa porque o jogo foi indicado em 9 categorias. Então Sim. acaba que acontece. A gente está acostumado, a gente viu isso com God of War, que recebeu menos indicações que Red Dead Redemption, mas que era quase a mesma quantidade, sabe? E The Last of Us também, mais recente. Acaba acontecendo, é um padrão. Aí vale ressaltar que tem uma descriçãozinha do que seria o Best Game Direction, que é como se fosse você pega toda a parte de inovação e visão criativa daquela direção que o jogo seguiu, né? O diretor do jogo seguiu. Então, se for pensar pela essa descrição aqui, eu não joguei os outros, mas o It Take-Two tem isso de sobra, assim. A criatividade na direção do jogo, tipo assim, ele é todo pensado em 2 jogadores e pra te surpreender a cada momento, ele realmente faz isso. Ele te surpreende a cada momento, a cada fase, a cada passo que você dá. Então, ele pode ser realmente um vencedor. E a dica é essa: se ele ganhar a melhor direção, a tendência dele ganhar o jogo do ano é grande. É uma tendência. É uma tendência. Pode não acontecer, mas é uma tendência, sim, com certeza. Próximo é melhor narrativa. E aí aqui, mais uma vez, só joguei Take-Two, mas eu sei que todos esses jogos têm mais narrativa muito... Tirando Deathloop, que eu, pra ser sincero, não sei se ele tem uma boa narrativa. Life is Strange, nem se fala, né? E Psychonauts, como você falou, ele também tem uma narrativa bem intensa. Eu vi várias pessoas falando isso. Mas o Guardiões da Galáxia, eu vi a galera falando que a parte da história do jogo, da narrativa do jogo, até mesmo das conversas, dos diálogos, impressiona bastante. E muitos falam que é o ponto principal do jogo. É o que chama mais atenção. Então acho que ele também pode ser um forte candidato, né? Ele pode ser um forte candidato. Eu não joguei o Life is Strange True Colors, vale a pena ressaltar isso. Que é um jogo completamente focado em narrativa. É. A série Life is Strange é focada em narrativa, é o forte da franquia. Eu não poderia opinar sobre ele, mas se eu fosse dizer, eu diria que a narrativa dentre esses aí, a do It Takes Two é a mais fraca. A do Psychonauts 2 ela é boa, mas ela depende muito do primeiro jogo e de um jogo que tem entre o primeiro e o segundo, que se você não jogou, você boia muito. O Guardiões da Galáxia ele tem uma boa história, ele tem bons diálogos, tem boas relações entre personagens, mas eu não sei se eu daria o prêmio de melhor história para ele. Eu acho que o Deathloop ele tem uma boa história, que é um emaranhado de acontecimentos e que vai ter o plot twist no final,
e que é uma coisa que você fica curioso quando você começa, tem ficção científica envolvida, sabe? Tem viagem no tempo, porque ele tem esse esquema de você voltar ali pro início quando você morre. Então, como eu não joguei o Life is Strange, eu não vou poder opinar sobre ele, eu daria pro Deathloop pela surpresa, pela curiosidade que o jogo te atiça e que ele só resolve o conflito no final. Uma coisa que é importante falar não é somente a história que conta aqui, e sim como a história é contada. Então, realmente, esse lance de plot twists leva muito em consideração, já que faz parte do que a gente chama de storytelling. Como que aquela Isso, história é apresentada e como ela se desenrola, né? com certeza. Próxima, vamos falar agora de melhor direção de arte. Nesse caso aqui, eu joguei apenas um novamente, que é o Kena Bridge of Spirits. Eu joguei e finalizei ele, que ele tem uma arte lindíssima, afinal foi feito pela Ember Lab, que era um estúdio de computação gráfica, né, de fazer CGs, animações e tal. Se eu não me engano, eles fizeram aquela animação do Majora's Mask maravilhosa, não foram eles que Foram fizeram? eles que fizeram, foram eles que fizeram. Pois é. E assim, a direção de arte do Kena é muito bonita, mas muito repetitiva. Então, assim, eu não joguei os outros, mas eu posso dizer que Kena talvez não leve por causa disso. É uma direção muito bonita, muito bem feita, mas ela não é tão inspirada, porque ela repete muito. Eu reclamei até isso com você, não sei se você lembra, que parece que a gente tá sempre no mesmo lugar o tempo todo, porque o jogo se passa quase que o tempo todo na mesma floresta, com os mesmos assets gráficos que parecem ali, então eu não daria esse prêmio pra ele só jogando ele. O que você Tá. acha? Eu posso te surpreender, então. Sabe quem vai levar essa categoria? Hum. The Artful Escape. É The indie, Artful né? Escape, ele é indie, e o que ele tem é direção de arte. Direção de arte e trilha sonora. Na época do Ken, a gente falava muito, pô, esse jogo tem um gráfico bonito e tal. Eu concordo, né? E se ele levar o prêmio, na verdade, qualquer um é aquilo, né? Tá todo mundo indicado, todo mundo tem chance de ganhar igual. E isso é uma categoria pesada e extremamente difícil de se escolher, porque o Ratchet Clank você lida ali com vários planetas diferentes. Psychonauts você lida com a mente humana, sabe? São cenários assim super surrealistas. O Ken ele tem uma animação ali tipo Pixar. O Deathloop talvez seja o mais fraco aí da categoria, mas é um jogo belíssimo. Só que o Artful Escape, cara, ele é uma parada completamente viajada. Parece que você juntou música com LSD e aí você botou assim, toma, e vai aí tocando sua guitarra, mudando cenário. Ele é um jogo que está disponível no Game Pass, é um jogo assim curtíssimo, de 3, 4 horas, mas ele é um daqueles jogos que é uma experiência, sabe? Tipo Gris ou Journey, que você fica lá jogando só andando reto, tipo Walk Simulator, e aí vai lá ouvindo música e vendo umas coisas muito coloridas. Então, assim, nesse quesito, cara, direção de arte, eu acho que ele vai levar. Experimentem porque é muito bom. Isso é uma coisa interessante, porque normalmente os jogos indies, eles têm a liberdade para poder explorar justamente esse lado. Você vê que muito jogo indie tem uma direção artística muito boa, que nem você falou. O Grease é muito lindo, a gente tem também o Roa, que eu trouxe aqui pro canal, nós temos também o Hades, Wades, né, que é um jogo muito bonito também na direção artística. E enquanto alguns jogos Double A ou Triple A eles se preocupam muito no todo, eles precisam ter gráfico elevado, resolução, narrativa, tudo ali envolvido, os jogos indies eles conseguem focar, direcionar alguma coisa ali para se diferenciar. E várias vezes a direção de arte é uma das coisas que realmente chama a atenção num jogo indie. Certeza. Ele tá indicado também, se eu não me engano, para outras categorias, o The Artful Ele, Escape. Vamos ele dar uma tá. olhadinha aqui para frente. Chegou ele de novo. Melhor Score and Music, né? Então, acredito que o seu voto deve ir para ele também, já que ele é um conjunto de direção de arte e música. Mas eu queria enaltecer uma coisinha aqui. Primeiro, Cyberpunk tá aqui, eu entendo. Ele tá aqui nesse quesito, ok? Que não faz. Não tem nada a ver com o jogo tá quebrado ou não. A gente tá falando de música, de uma trilha sonora, então faz sentido ele tá aqui. E o Guardiões da Galáxia também tem uma trilha sonora muito boa, né? Que empolga. Eu lembro que quando eu falei, pedi a nota do jogo pra você, você me mostrou lá. Só por ter essa música aqui, o jogo já é 8 de 10. Fala aí o que você acha. Eu não joguei o Nier Replicant, tá, dessa lista. O Guardiões da Galáxia, a gente brinca que ele é a melhor trilha sonora do ano, mas não é um trabalho muito difícil, sabe? É mais uma questão financeira de você conseguir pagar o copyright de tantas bandas antigas boas. Então, assim como o filme tem lá a fitinha do Mix 1 e do Mix 2, que tem umas músicas muito clássicas dos anos 80, ele também tem muitas músicas clássicas, sabe? Então ele realmente tem uma trilha sonora boa. O Cyberpunk, sinceramente, não sei porque ele tá aí.
tá? Apesar de ser uma coisa não inerente aos bugs dele, eu não lembro da trilha dele ser memorável. Tudo bem que tem 1 ano que eu joguei, né? O Deathloop tem uma trilha sonora ali ok, mas o da Artful Escape, cara, ele é um jogo sobre música, sabe? Você é um músico, cara. Você sai tocando guitarra pelo universo. E ele faz isso muito bem, cara. Então, ele é um jogo que o foco dele é música e direção de arte. Então, eu não me surpreenderia se ele levasse essa categoria também. Engraçado que eles colocaram na descrição também trilhas sonoras licenciadas. Eu acho que foi uma indireta direto para Guardiões da Galáxia. Pois é, cara, mas eu acho muito. Eu acho que é pouco criativo, sabe? Sim, Eu sim. concordo que as músicas são muito boas, mas o cara do Artful Escape merece, pô. Porque o cara fez do zero. Com certeza, com certeza. Eu acho que, assim, tem algumas categorias que tava faltando coisa. Então eles meteram um Cyberpunk ali, meteram um Guardião da Galáxia aqui. É só isso que eu consigo pensar. Não sei, cara, sei lá. Podia ter botado. Não sei. Bora pra próxima, que é Audio Design. Esse aqui eu joguei apenas o Resident Evil Village e eu posso dizer que o audio design dele é sensacional. Eu joguei ele todo de fone e, tipo assim, o cagaço é real. Você escuta tudo que tá acontecendo, os barulhos, os passos, a ambientação, ele foi pensado, grande parte da experiência dele de você se sentir de fato no survival horror foi pensado no audio design dele. Agora, se você não jogou ele com fone, joga de novo. Eu sempre falo isso. Joga em todos os jogos de fone. Porque você vai ter a experiência completa com fone. A não ser que você vai jogar, por exemplo, Pokémon Unite da vida, que não importa. Mas um jogo de single player que tem uma narrativa, ou então que tem uma ambientação, joga de fone. Então, eu não joguei nenhum outro. Mas, assim, eu posso dizer que, pela minha experiência em Resident Evil Village, ele é um forte candidato de levar esse prêmio. Sim, eu sempre falo isso nos vídeos lá do canal. Jogo de terror ou survival horror, a trilha sonora ela importa muito. É a mesma coisa para filme. Às vezes o filme te cria a atenção, te dá o susto só pelo áudio. Se você joga um jogo de terror botando no mudo, e a gente conhece gente que faz isso para dar menos medo, você perde parte da experiência. Um abraço pro Danilo. Danilo, tamo junto. Dito isso, eu ficaria entre Resident Evil Village e Returnal, que Returnal ele não é um jogo de terror, mas ele tem uma pegada, sim, meio Alien da vida. Que dá medo. Dá medo, e ele foi um jogo pensado para usar o Pulse 3D, que é aquele fone do PlayStation 5, e ele é muito imersivo, cara. É difícil escolher. Se eu fosse escolher eu escolheria o Resident Evil Village, mas se o Returnal levasse, eu não me surpreenderia. Show. Próxima categoria é Best Performance. Eu não sei se você quer comentar sobre isso aqui, mas é basicamente quem atuou melhor, tanto na parte de dublagem quanto na parte de captura de movimento. Né? Então, quer falar alguma coisa? Dá pra votar rapidinho, né? Eu não joguei Life is Strange e Far Cry 6, e eu acho que a atuação dos dois do Deathloop, né? O Jason e a Ozioma, se eu não me engano. Ozioma. Ela faz a principal? Ela faz a Juliana, né? Que é a inimiga do coach, que é o principal, né? E você pode jogar de Juliana para poder matar o coach. São dois dos assassinos que são os inimigos do jogo. Uhum. Acho que fazem um excelente papel. É complicado eu dizer isso porque eu joguei a versão dublada em português. Por isso que eu falei. Tá excelente, tá excelente. Se a americana estiver no mesmo nível, eles podem ter ali excelentes atuações. Vamos ver. Por isso que eu falei que essa categoria pra gente é um pouco complicado, porque a gente tende a jogar, embora várias pessoas saibam inglês, a gente tende a jogar em dublado em português porque a gente quer ter aquela experiência em português que é legal ter, né? Claro. E aí fica só no motion capture, e às vezes o motion capture não pega 100% o que aquele ator teria pra dar, né, de interpretação, não sei. Mas para não ser injusto, o Giancarlo Esposito, esse que fez o Far Cry 6, ele, para mim, é um dos melhores atores da atualidade. Ele é muito bom em todos os papéis que ele faz, tá? Eu não vi ele em Far Cry 6, mas parte do hype do Far Cry 6 era por causa da presença dele. Então, se conseguiram passar pro jogo a presença dele e mais a voz dele, a voz com certeza sim, né? Ele pode ser um bom candidato. Eu não vou opinar porque eu não joguei, mas ele é o cara. A gente tá numa fase de aperfeiçoamento de tecnologia que a gente vai ter o Oscar dentro do Oscar. Exato. Próximo. Games for Impact. É aquele jogo que traz uma mensagem
social que impacta, né? Alguma coisa assim. Passa algum recado referente a alguma coisa voltada pro lado social, né? Eu não joguei nenhum desses aqui. Pois é, cara, eu não Nenhum. joguei nenhum. Vai ser injusto eu opinar. Eu só conheço a franquia Life is Strange e que é uma franquia que ela sempre foram jogos de impacto e que lidam com questões ali de sexualidade, suicídio e muitos outros temas aí delicados. Imagino que o Three Colors não seja diferente, mas eu não sei sobre os outros jogos. Então, infelizmente, não vou poder votar. Quem sabe Também a gente não. experimenta aí com o tempo. Mas eu tô surpreso de ver Boyfriend Dungeon aqui. Ok? Eu achei que esse jogo era um jogo tipo trash, mas pelo visto não. Parece que o bagulho é sério. Porque ele é uma mistura. Se tu tá ligado qual é esse jogo? Ele é uma mistura de date sim com, Ah, cara, eu lembro. dungeon procedural. Eu não sei se é procedural, mas é, é uma parada assim, é uma mistura muito louca. E quando eu vi isso numa Indie World da vida, eu falei, cara, esse jogo é muito doido. Eu achei Mas que parecia aquele. interessante. Parecia, mas nunca imaginei que seria indicado pra Game Awards de alguma. Então ele deve contar alguma história, alguma coisa assim interessante, né? Depois eu vou procurar saber. Bom, Best Ongoing. Ou seja, aqueles jogos que existem pra todo sempre, amém. Eu vou pular isso aqui, você quer falar alguma coisa sobre isso? Não? Fortnite, só isso. Próximo. Trouxe. Só por trazer o Chaves, o Chapolin, perdão. Já ganhou pra mim tudo. E tá E que trazendo Naruto. na data de gravação desse vídeo tá trazendo Naruto, Kakashi, Sasuke e Sakura, sabe? Então, Cara, complicado. Fortnite, eu não sei se vai ganhar, mas deveria, né? Porque É. tudo que Fortnite entra, ele tem que ganhar. Melhor indie. E aí a gente tem. Que eu joguei aqui o Kena Bridge of Spirits, que você jogou, eu sei que você jogou. Na verdade, eu não sei se foi você, mas quem foi que jogou Death Doors ao vivo? Foi o Gust? Eu que Foi joguei você, né? Death Foi Door ao você, vivo. né? Uhum. Então, chegou a zerar ao vivo. O 12 minutos eu acho que você jogou também, né? Joguei, também tá no Game Pass. Então, é que eu já falei anteriormente. O Kena Bridge of Spirits, ele é um jogo bom, mas longe de ser um jogo do ano. Então, eu não daria prêmio. Eu não joguei os outros, a não ser que os outros sejam ruins. Mas eu não daria um prêmio de melhor indie para o Kena. É um jogo muito bom. Para primeiro jogo foi excelente da empresa, mas tem muito que melhorar o Kena. Eu não joguei o Loop Hero nem o Inscription, tá? Eu vou falar desses três. Cyber Shadow não entrou, então talvez ele seja ele. Se bem que eu acho Cyber Shadow superior a 12 Minutes, tá? Foi um indie que eu joguei esse ano também. Cara, existia uma dúvida aí nas nossas discussões aí de WhatsApp se Ken entraria, porque talvez tenha tido ali algum aporte de grana da Sony para sair ali pro PlayStation. E parece que ele é considerado indie realmente. Dos que eu joguei, eu acho o Ken superior, tá? Porque ele é um jogo que, para mim, tá muito acima de um jogo indie e às vezes bate de frente até com alguns AAA aí do mercado. Eu não acho que ele tenha porte de indie. Eu não sei se a Sony injetou grana na Ember Lab, mas que a Sony deu um up nele nos, nos directs dela da vida, os State of Play da vida deu, né? Porque era um destaque. Pode até ser uma briga injusta, né? Ele tá aí. A não ser que Sim. ele não leve, né? Aí talvez não tenha sido tão injusto. Eu falei isso porque eu não joguei os outros, então eu acho que pode ser que tenha algum indie que seja melhor do que ele. Mas o Ken é um jogo, como eu falei, é um jogo muito bom. Só que pra ser um jogo destaque, pra ser um jogo que leve um prêmio, eu acho que ele precisa amadurecer um pouco mais. Mas de fato é o que você falou, ele tem um porte de um Double A e bate de frente com muito Triple A aí. Próximo jogo, mobile game. E aqui tem uma polêmica. Que Pokémon Unite entrou só em mobile game. Ele não entrou em nada referente a jogos de console. E ele tá batendo de frente aqui com. Genshin Impact só veio pra mobile esse ano, é isso mesmo? Foi depois. É. Com League of Legends Wild Rift, que eu não sei se foi bem recebido no mobile. Eu nem sabia desse jogo da Marvel, pra ser sincero. E esse Aham. Fantasia eu não faço a menor ideia que seja. Então, eu joguei É. um Pokémon Unite até fazer bico. Então, eu daria pra Pokémon Unite. Por causa que eu gostei muito do jogo, achei muito divertido. Mas a gente tá falando de mobile game, então eu não tenho lugar de fala. Pois eu também não tenho tanto lugar de fala, mas eu tenho lugar de fala no que se refere a MOBA. E a gente já tem muito MOBA no mobile, tá? Eu acho que o Genshin Impact, ele é muito mais jogo do que um simples MOBA. Não estou menosprezando os MOBAs, tá? Porque eu gosto muito de LoL. Mas eu não joguei o Marvel nem o Fantasian, tá? Mas pode ser que o Genshin Impact ele é um jogo que a gente achou que fosse cair no esquecimento, mas ele tá em alta aí desde a época do lançamento, cara.
Fez, Isso aí pra mim é fez parceria com a Sony pra trazer a Aloy, né? botou a Eloy, então assim, é surpreendente. Ele não tá aí de bobeira. E é o que sai da caixinha, né? É isso que quer dizer. É o que sai Exato, do jogo exato. padrão de um mobile. Porque MOBA no celular já tem aos montes, cara. Verdade. Vamos pro próximo, que é suporte da comunidade. Mais uma vez, Fortnite. Mais uma vez Fortnite. Temos aqui inovação e acessibilidade. Eu queria só chamar a atenção um pouquinho sobre essa aqui, que embora eu não tenha jogado basicamente nada, eu sei que o Forza Horizon 5 tem um suporte assim de acessibilidade absurdo. Tipo, em níveis... Linguagem de sinais. Exatamente. Foi até você que falou isso, né, no Zap. Então, talvez esse cara já esteja com a cartinha marcada pra esse prêmio. Pois é, no ano passado, o The Last of Us ele foi um jogo que despontou nessa categoria, porque gerou muita notícia sobre as opções de acessibilidade. Eu não vi esse barulho sobre os outros jogos, tá? Eu não joguei esse The Veil, e mesmo que eu tenha jogado os outros jogos, eu não sou... como eu não tenho nenhum tipo de deficiência, acabo não usando nenhuma dessas features. Mas dos que estão indicados, eu realmente só ouvi a notícia do Forza Horizon por causa da questão da acessibilidade com relação à linguagem de sinais. E ele é um jogo, cara, que você vê que ele é inclusive até em outros sentidos, tá? Quando você cria o seu personagem, você tem opções de personagens com braços, próteses, né, no braço, próteses na perna, e quando você vai escolher seu gênero, você tem a opção de ele, ela e elo ou elos. Sim. Sabe? Que é uma coisa que tá começando e que os caras já botaram lá no jogo. E isso não é só no Brasil, não, tá? Isso é todas as linguagens. Quer dizer, não sei se todas, mas pelo menos no inglês também é assim. Também tem o pronome neutro, caso você queira utilizar. Sim. Então. Então, Deu até uma pequena polêmica pensou... isso, que a galera ficou um pouquinho chateada com essa parada, né? Tem tanta coisa pra se preocupar. Mas realmente. E você falou desse The Veil. Além de nunca ter jogado, eu nunca ouvi falar nesse jogo. Não sei nem de que se trata isso. Mas, enfim. Próxima categoria, acho que daqui pra frente as categorias são um pouco mais... A gente vai passar um pouco mais adiante. Eu não tenho VR, acredito que você também não tenha, né? Então, a gente não tem muito o que falar. Resident Evil 4 sai até pra micro-ondas, então não me surpreende. Tá em VR. Dá logo o prêmio pro Resident Evil 4 só por estar saindo até hoje, cara. Impressionante esse jogo. Skyrim tem VR? Skyrim já teve. Então, faz sentido. Então, é porque Resident Evil 4 e Skyrim tá ali, ó. Pau a pau, quem é que lança pra mais plataforma. Só que o Resident Evil 4 ganha porque ele saiu em Zibo. Chupa Skyrim. Melhor jogo de ação. E aí esse aí tá na sua mão. Eu não faço a menor ideia que Chivalry 2 é esse. Eu não sei que Chivalry, jogo... ele é o seguinte, eu já joguei o primeiro. Ele é um jogo medieval, competitivo, em primeira pessoa. Então você pense nele como se fosse um CS, só que medieval. Entendeu? Entendi. Você joga ali time contra time. Tá? Eu não joguei o 2, só experimentei o primeiro. O Back 4 Blood eu experimentei. Ele é nada mais, nada menos que um Left 4 Dead, né? Eu não senti muito interesse no Back 4 Blood, pra ser sincero. É um sucessor espiritual. Tá no Game Pass também. Far Cry 6, como eu já falei anteriormente, não testei. Aí é aquilo, né, cara? O único jogo dessa categoria que tá indicado na categoria do jogo do ano é o Deathloop. Exato. Tá? Embora essa equivalência que eu esteja fazendo aqui, vai ter uma categoria que eu acho que ela não serve. E a gente vai chegar lá. Mas nesse caso, eu acho que Deathloop levaria. Lembrando que ele foi indicado a 9, né? Ele teve 9 indicações. Então, mais uma coisa pra fortificar a importância e o peso do Deathloop. Próximo é melhor jogo de ação aventura. E aqui a gente entra numa categoria interessante. Porque desses 5, 4 estão indicados jogos do ano. Exato. Então, tipo assim, quem ganhar aqui... já elimina os outros 3 de ser vencedor do jogo do ano. Exato. Concorda comigo? Porque não faz sentido. Se dentro do gênero dele ele perder, como é que ele vai ser jogo do ano? Eu entendi o que você quis dizer. Faz sentido o que você falou, tá? Não quer dizer que ele vai levar o jogo do ano. Quer dizer que ele elimina os que estão junto com ele, na minha visão. Entendi. E aí eu vou naquela, né? Como eu estava entre It Takes Two e Resident Evil, eu vou tender a votar no Resident Evil como melhor jogo de ação e aventura. Eu também, desculpa a galera do canal que vai falar, mas como é que você não vai votar em Metroid? Cara, Metroid é um jogaço, mas... essa categoria ela é muito abrangente, né, cara? Muito jogo é ação e aventura, sabe? Mas e olha só a descrição, que combina combate com puzzle solving, ou seja, resolver puzzles, né, de jogos. Então, Guardiões da Galáxia tem puzzle? Pois cara, são
tão poucos, cara. São tão poucos que eu nem citei na minha review. Pois é. E Ratchet Clank eu acho que é mais ação do que puzzle, né? Tem uns puzzles que você joga umas fases com robozinho, né? Mas acho que Resident Evil é um jogo que os puzzles chamam a atenção desde o primeiro, Sim. sabe? Eu acho que a combinação perfeita da descrição, ação, aventura, combate com puzzle, eu acho que eles descreveram essa categoria pra Resident Evil, entendeu? Com certeza. E aqui, galera, eu quero ressaltar o que eu falei no início do vídeo, que é a parte um pouco polêmica. Metroid Dread, ele é indicado ao jogo do ano e apenas e somente nessa categoria, mais nada. Ele não é indicado pra narrativa, até porque tem uma narrativa pífia. Ele não é indicado pra soundtrack, ele não é indicado pra storytelling, ele não é indicado pra nada. Ele é indicado apenas pra jogo de ação-aventura e jogo do ano. Justamente porque a gente já falou que ele é um jogo focado em gameplay. Então, assim, tendo tantos jogos indicados pra ser jogo do ano, com vários outras categorias que eles estejam lá e favoritos, fica um pouco complicado pra Metroid levar essa. Porque, Sim. né, ele faz muito bem num ponto, que é o gameplay, mas nos outros ele é mediano, então... E se você me permite, só para aproveitar o gancho, né? O Metroid Dread teve 2 indicações, o Deathloop teve 9, o Ratchet Clank foram 6 indicações, It Takes Two e Psychonauts 2, 5 indicações, e Resident Evil Village 4, Resident Evil Village, o 8º jogo, 4 indicações. Então, isso costuma ser um termômetro para muita coisa, como você mesmo falou. Porque quanto mais categoria ele tá participando e mais favorito ele é pra ganhar naquelas categorias, mais completo aquele jogo se torna pra poder ser um jogo do ano. Com certeza. Próximo é jogo... Esse aqui é zoado total. Jogo de RPG. Esse cara tá aqui só por causa do Breathtaking. Fala aí. Não é possível. Pois é que eu tô tentando pensar que o outro RPG que teve esse ano que entraria no lugar dele. Às vezes ele entrou por falta de... Não, teve Monster Hunter Stories 2, né? Exato, assim, se você reparar, nós temos 2 jogos da Bandai Namco, Scarlet Nexus e Tales of Arise. Metia Monster Hunter Rise e Monster Hunter Stories 2. Pois é, o Monster Hunter Stories 2 ele merecia entrar no lugar do Cyberpunk 2077. Eu joguei Scarlet Nexus, joguei Monster Hunter Rise, assim como você. São bons, são excelentes jogos. Não joguei o Tales of Arise, nem o Shin Megami Tensei 5, mas aí eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer, que é votar num jogo que eu nunca joguei, que é o Shin Megami Tensei 5, pelo histórico, tá? Porque eu joguei Persona 5 recentemente e acho que eles são jogos de RPG, JRPG muito competentes, e pelo que eu vi do Shin Megami Tensei, ele parece ser um grande jogo. Mesmo não tendo, eu acho que ele não teve uma avaliação tão boa quanto a do Tales of Arise, tá? Mas a gente tá falando sobre JRPG e ele é aquele JRPG, né? De turno, pá. O Tales of Arise ele é uma pegada mais ação. Scarlet Nexus também. Eu acho que tá com 86 Shin Megami. O Tales of Arise eu não sei qual a nota acho que é 87, é por aí. Assim, Monster Hunter Rise eu joguei, Shin Megami Tensei 5 também. São os 2 jogos que eu joguei. Shin Megami eu tô com uma volta de um pouco mais de 5 horas. Eu passei basicamente o feriado, quase que todo o tempo livre que eu tive jogando ele. Justamente quero fazer primeiras impressões. Eu nunca joguei um Shin Megami, então eu não sei te dizer se esse jogo é disruptivo ou não, mas o que eu posso dizer é, se você é um fã de RPG, você vai gostar de Shin Megami. Ele só tem um pequeno problema, ele começa um pouco devagar, ele explica muito no início, talvez justamente pra dar acessibilidade pra galera que tá entrando agora na franquia como eu. Só que, tipo assim, ele explica ao ponto de tentar te dizer como é que você compra numa loja, então acho que foi too much. E quando eu precisei aprender umas coisinhas sobre o core do jogo, que é como fazer fusão de demônios, ele explicou menos. Então, acho que talvez a parte de tutorial dele esteja um pouco desbalanceada. Mas o gameplay em si, ele tem exploração, ele tem coisa secreta, ele tem... o esquema de captura de demônio dele é muito interessante. Você pode fundir demônios, você pode recrutar eles. E uma coisa que eu não sabia que tem nessa franquia, eu não sei se tem em Persona. Porque eu acho que Persona é um pouco diferente como funciona. Os jogadores da sua party de Shin Megami, eles são os demônios que você contrata, entre aspas, pra sua equipe. Você conversa com eles, você pode trocar uma ideia com eles e você barganha com eles. Então, tipo, tem demônio que chega e fala assim pra você: gostei muito do seu cabelo é muito bonito. E aí ele é careca, o demônio. Aí você pode falar pra ele: pô, muito melhor do que o seu, que você não tem. E você conversa, dialoga com os demônios e, dependendo da sua conversa, você deixa o cara chateado, ou o cara tirando com a sua cara. Coisas assim pra conseguir recrutar aquele demônio. Eu achei isso muito interessante, essa mistura de narrativa com recrutamento de demônios pra sua equipe.
Sim, o Persona ele é assim também, mas os demônios eles são as personas dos personagens. Então você tem uma party ali com 4 de frente, 4 personagens de frente, esses mesmos demônios são os mesmos da franquia, eles são aquelas almas que ficam ali atrás deles para poder soltar magia. E que é uma coisa que a gente sempre compara, né? A gente acaba comparando com Pokémon, e ele nesse sentido de você ter ali um pet para lutar por você, é muito competente, cara. Não, é muito legal. Eu vou fazer um vídeo só específico sobre isso. Então, assim, o Monster Hunter Rise, ele é um jogo muito bem feito, muito bem construído, mas ele é action RPG. Né? Se a galera for por JRPG, eu acho que Shin Megami Tensei pode ser que tenha chance sim de levar, embora eu não tenha jogado Tales of Arise e Scarlet Nexus. Porque se você pegar aqui, basicamente, nós temos dois de RPG, o Scarlet Nexus também é action, né? Junto com o Monster Hunter Rise, o Cyberpunk é um RPG ocidental. Então, o Scarlet Nexus e o Tales of Arise, eles entram na categoria JRPG, por aquilo que a gente já conversou uma vez, só por sim. serem RPG japoneses. Mas assim, vamos dizer assim, o mais RPG, o mais JRPG da lista é o Shin Megami Tensei. Sim. Eu, sinceramente, não sei. Mas, assim, se o Rise levar e o Megami Tensei 5 levar, eu acho que tá de bom tamanho. Embora, pra mim, o Rise não tenha o mesmo porte do Tales of Arise. Porque o Tales of Arise realmente chamou muita atenção e foi um ponto fora da curva da franquia. O Monster Hunter Rise é mais um Monster Hunter bom. E não um ponto fora da franquia. Acho que o Road ele foi o ponto fora da franquia. Sim, né? sim. Vamos lá. Próxima categoria, melhor jogo de luta. Não... Eu acho que isso aqui a gente pode até dropar, porque... Eu não faço... joguei um. Eu não faço a menor ideia o que vai ganhar aqui. Cara, vamos lá. Eu acho que esse Nickelodeon aí, assim, como jogo de luta, não joguei, tá? Mas ele fica muito atrás. O Guilty Gear Strive é um jogo que na comunidade de jogo de luta chamou bastante atenção, tá? Eu só joguei o Demon Slayer, que pra mim é um bom jogo de luta, mas se eu fosse votar assim, sem ter jogado os demais, eu votaria no Guilty Gear. O Guilty Gear é sempre bem... Quer dizer, os jogos da Arc System Works são sempre muito bem abraçados pela comunidade. Exato. Né? Então, realmente, ele pode ser que leve. Eu joguei Guilty Gear lá atrás em PC, há muito tempo atrás, e desde lá de trás ele sempre foi um jogo muito competente. É um jogo de muito combo, de um visual muito bonito, né? Pode ser que realmente que leve. Nickelodeon não dá, né? Não dá. Vamos passar pro próximo aqui. Que é jogo da família, categoria Nintendo, tirando It Takes Two. Pra vocês verem como It Takes Two é tão parecido com o jogo Nintendo, que ele tá numa categoria que só tem jogo Nintendo. Exato. Mas aqui, cara, talvez o Take Two não leve. É aquela categoria que eu falei pra você que não segue a regra. Então acho que a gente vai concordar nessa. Mario Party. Mario Party. Exato. Eu acho que Mario Party leva, porque se você pegar toda a questão de jogo pra família, de fato, do que ele é propriamente dito, Family Play, como tá escrito ali, independente do gênero ou da plataforma, o Mario Party é um jogo pra família. Não tem jeito. E ele é muito competente. Ele é o jogo pra família. Porque Take Two você joga com 2, você joga. Só que o Take Two tem uma paradinha. Ele não é um jogo fácil. Não é qualquer um que vai conseguir dominar e seguir nele. Então, eu acho que realmente o Mario Party... E o Pokémon Snap devem estar aí. Mario sempre tá. O WarioWare, realmente, você pode jogar com a galera. Mas, cara, eu acho que essa categoria, a gente concorda. Mario Party vai levar. Concordamos. Jogo de estratégia, jogou algum? Cara, você jogou o Flight Simulator? Não joguei. E por que ele é estratégia? Ah, porque é sim, né? Simulador também. Simulador / estratégia. É uma categoria esquisita, né, cara? Então vamos dropar essa aqui. Vamos dropar. Jogo de esporte, acho que não tem pra ninguém. Forza Horizon, certo? Forza Horizon 5 foi um jogo que muita gente sentiu falta na categoria principal. FIFA, Fórmula 1 são jogos que a gente já tem analisado. Hot Wheels foi um bom jogo, mas nem se compara a Forza. E Riders Republic é um jogo muito divertido também. Mas, cara, Forza Horizon 5 ele tá em um outro nível de jogo de corrida. Isso aí é incontestável. Pelo menos isso, né? Já que ele não entrou no Game of the Year, pelo menos levar na categoria dele, né? Mais do que justo. Com certeza. Melhor multiplayer. E aqui que eu falei que talvez o Pokémon Unite podia entrar. Ele não entrou. E essa talvez seja mais uma categoria que aquela nossa regrinha, ela pode até passar aí Mas quem você daria? Eu daria pro Stake 2, porque ele é basicamente multiplayer, embora só seja para 2 pessoas. Esse aí eu só não joguei o Valheim e o New World. O It Take Two também daria pra ele nessa categoria, mas eu não me surpreenderia se o New World levasse. Porque
Porque o New World ele conseguiu fazer uma coisa que foi o seguinte: trazer o gênero de MMORPG de novo para os holofotes, que era uma coisa que era muito difícil. O World of Warcraft era um jogo que ainda é muito jogado, muito falado, e esse New World ele conseguiu botar uma base gigantesca de jogadores e de uma empresa que não é comum você esperar que faça jogo, que é a Amazon. A Amazon Games trouxe um jogo aí que tá com muita gente jogando, cara. Então, Eu vou ser sincero que não chegou na minha bolha. Nem ele, nem o Varren ali, Valiant. mas no New World aí, se tu der uma olhada, tu vai ver que é bizarro o negócio. Ele, pelo que você tá falando, ele é o único disruptivo, digamos assim. Embora It Takes Two, cara, eu sei lá, eu entendo o que você quer dizer, mas... Eu vou de Take Two, It Takes Two, mas não me surpreenderia se o New World levasse. Eu vou de Take Two também. Assim, Knockout City é um jogo divertido, tá? Tem gameplay aqui no canal até. Mas não é nada diferentão. E que vai descansar daqui a 1 hora. O Back 4 Blood nada de novo também. E o Monster Hunter Rise é o mesmo multiplayer de Monster Hunter que a gente já conhece. O jogo sobrevive do multiplayer, mas não é nada disruptivo, digamos assim, tendo um Take Two ali e o New World, como você tá falando, que, digamos assim, reinventou a roda do MMORPG, né? Sim. Vamos lá. Criador do ano. Criador de conteúdo do ano. E esse tópico aqui eu passaria direto se não fosse por quem? Gaules. Gaules, nosso BR aqui. Eu vou ser sincero que eu não conheço nada do Gaules. A única coisa que eu sei é que ele tá bombando pra caramba na Twitch. Agora eu nunca acompanhei nada desse cara. Nada. Mas é um brasileiro, acho que a gente torce por ele, né? O Gaules ele ficou muito famoso por jogar CS e Valorant, né? Já foi chamado de fenômeno pelo próprio Ronaldo Fenômeno, pra você ver o nível do cara. E agora o cara faz stream até de jogo da NBA, cara. Então, assim, é verdade. Não, teve uma polêmica dele que eu lembro, que a galera descobriu quanto que ele ganha, ou ele compartilhou quanto ele ganha, não teve na verdade, desse? vazou lá o faturamento dos caras da Twitch e o cara tava lá entre os top aqui do Brasil. O cara é bizarro na quantidade de pessoas que assistem ele, então ele tem todo o mérito de representar o Brasil. Não conheço os outros, tá? Mas vou torcer pro Gaules, claro. É lógico. A BR tá lá, a gente torce pro BR. Claro. Bom, vamos ver. Ó, Int. Debutante, ou seja, o cara que chegou agora daquela empresa, né, específica. O primeiro jogo daquela empresa específica é... Int. Exato. E aí tem o Artful Escape, que você falou que é muito bom. E nós temos o Kena. É que eu falei, os outros eu não joguei, mas o Kena... Não joguei e não conheço. Só ouvi falar desse Forgotten City, na verdade. Eu acho que eu vi o trailer desse Sable aí. Não é meio estranho essa arte desse bonequinho, mas o Kena, é o que eu falei, ele foi um jogo muito bom para um primeiro jogo. Porque ele tem aquela aparência, como você falou, de Double A, Triple A. Então, até onde a arte vai ganhar do porte de grande jogo? E mais surpreendente que, assim, não só o primeiro jogo, como de uma empresa que não faz jogos, Exato. sabe? Então, vamos lá, vamos ver. Se for pra escolher entre os dois, eu escolheria a Kena. Eu escolheria a Kena também. Esse aqui é interessante, que é o jogo mais esperado. Também conhecido como o GOT de 2022, né? Exatamente. Isso aqui vai ser o Ctrl-C, Ctrl-V, brothers. Essa tela aqui, anotem, printem, clipem. Isso aqui vai ser exatamente o jogo do ano, a votação do jogo do ano, e mais um, né, porque são 6. Mais um. Pra 2022, porque Elden Ring dispensa comentários, a galera já testou, tá desesperado pra jogar. God of War Ragnarok, eu não vejo como não entrar como favorito, porque o que era bom só deve ficar melhor, assim como Forbidden West e Breath of the Wild. O Starfield eu acho que é o único duvidoso que a gente não sabe muito bem sobre ele ainda, né? Sim. Então pode ser que ele venha decepcionar. Vamos lembrar que teve Cyberpunk aí, né? Então... Mas eu não me surpreenderia se essa mesma lista viesse pra 2022 como jogo do ano. Pois essa lista eu vou dar meu voto pessoal e vou dizer qual que eu acho que eu vou ganhar. O meu voto pessoal é God of War, eu espero mais ele do que os outros. Mas o Elden Ring, ele foi o jogo que ganhou o jogo mais antecipado do The Game Awards do ano passado. Sim. Tá? Então, cara, pra mim, nada mais claro do que ele ganhar novamente. A votação popular. Os que eu mais espero aqui é o God of War e o Zelda. São os dois jogos, assim, pra mim, que em 2017 foram os que... 2017 Zelda, 2018 God of War. Foram jogos que pra mim tem peso igual, tá? Mas o Zelda teve revolucionou... Beleza. Mas, como jogador, que me instigou a jogar sem parar, os dois jogos tiveram o mesmo peso.
E são os que eu estou mais esperando. Mas eu acho que quem vai ganhar vai ser o Elden Ring. Porque tá muito bizarra sabe, a comunidade inteira de gaming. Não só quem é fã de Souls tá aclamando esse jogo, esperando esse jogo. Então, não duvido ele ganhar, fazer a dobradinha aí. Bom, esportes. Quer falar alguma coisa? A gente pode passar direto? Sei lá, eu vou dar meu fã como fã de League of Legends, vou votar nele, mas todos esses jogos aí são excelentes. League of Legends alcançou um nível multimídia esse ano, né? Agora a Riot anunciou vários outros jogos single player, teve a série Netflix, um marketing absurdo. É um jogo que tá sempre na boca da galera, então pode ser que leve. Só queria abrir um parênteses pra CS, porque CS não para nunca, né? Absurdo Desde a isso. época das nossas lan houses, né, Diego? Bizarro, cara, bizarro. Atleta de esporte, não conheço ninguém. Conhece alguém? Vou dropar dessa vez essa categoria. A mesma coisa pra time de esportes. Sim. E de coach Blá. E evento Blá. E assim a gente encerra basicamente esse vídeo aqui, quase uma live de 50 minutos. Pior que você vai fazer uma live falando a mesma coisa, né? Sim, mas é bom que já tá tudo fresco já. Tá tudo fresco, né? Então, galera, esse aqui são nossos pitacos referente a o que vai rolar aí no The Game Awards, que vai ao ar dia 9 de dezembro. Vai ter cobertura aqui no canal de gameplay, vai ter cobertura também no canal dos caras que jogam, certo, Marcelo? Com certeza. Junto com o Marcinho, o Gusto também vai estar lá? Sim, com certeza. Show de bola. E, pessoal, se vocês querem saber um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre isso, a live já rolou, mas vocês podem ver ela gravada no canal Os Caras que Jogam, que eles vão falar sobre isso também, vão debulhar toda essa parte de The Game Awards com mais gente que jogou mais coisa do que eu. Então vocês podem ter mais uma experiência a mais referente a The Game Awards. Deixa eu agradecer aqui o Marcelo. Marcelo, muito obrigado por ter aceitado o convite, por gravar aqui junto comigo esse vídeo aqui em parceria. Eu precisava da sua ajuda, já que eu joguei muito pouco do que foi anunciado, então você agregou demais aqui o vídeo. Obrigado demais. Cara, muito obrigado pelo convite, cara. Fico muito feliz de poder bater um papo, principalmente contigo aí, com certeza. Show. Fala aí onde é que a galera consegue te achar. Bom, vocês podem me encontrar aqui no YouTube, no canal Uns Caras que Jogam, que a gente fala sobre todas as plataformas lá, eu, meu amigo Marcinho e meu amigo Mugiguchi, ou no Twitter, @MarceloCQS, Marcelo com 2 S. Show, vou deixar tudo na descrição, tá, galera? Pra você seguir o Marcelo lá, tanto no YouTube quanto no Twitter. Então é isso. Vou indo nessa, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, fui. Valeu.